Muito boa tarde a todos, a todas. São 16 horas e 15 minutos. Estamos iniciando aqui o nosso painel sobre ações inclusivas, redes e gestão de conhecimentos em administração pública municipal. Esse painel aqui congrega 4 painelistas, né, pessoas da prática, pessoas da academia, aqui representados e que irão contribuir diretamente com as suas exposições, a Jasmin Maduenho, né, da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, o próprio Ítalo, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Grão-Mogol, no norte de Minas, trazendo aí, está assumindo esse novo cargo, depois de ter se afastado temporariamente aí do governo federal, para poder lidar com os desafios da administração pública municipal nessa atividade que ele está incumbido, que não só envolve o desenvolvimento econômico, mas também a cultura, o turismo e outros setores, né, até de dimensão inclusiva. A professora Paula Schomer e a professora Cláudia Passador. Paula Schomer e a professora Cláudia aí são de centros de referência em administração pública no Brasil, lá da UDESC, em Santa Catarina, em Florianópolis, a professora Paula Schomer, professora Cláudia, né, na USP Ribeirão, né, em Ribeirão Preto, cuja a expressão não se limita à cidade, à região, mas também aí até várias esferas e escalas territoriais para além do nacional. Então, muito nos alegra todos os presentes, e para vocês entenderem um pouquinho, e rapidamente os antecedentes, o que gerou esse painel, né, essa proposta, ela nasceu aí essa proposta, em parte, nasceu do entendimento de que as trajetórias, né, das administrações públicas municipais na atualidade, eles evidenciam aí uma urgência, né, de transformação do Estado que envolve confiança, efetividade, valor público, que a sociedade tem percebido em maior ou menor grau. Também a gente percebe nesse âmago, né, que a inovação é cada vez mais vista como um novo normal na administração pública, ou seja, que em contextos de constantes mudanças e crescentes demandas, né, por melhores serviços, transparência, accountability, a inovação revela sinais claros e fazer parte das diretrizes estratégicas de governos no Brasil. Mas como inovar em um contexto hostil e que recentemente, né, nos últimos 2 anos, foi marcado pelos efeitos da pandemia Covid-19 em nível municipal? Nós partimos nesse painel de um argumento assim que, para que as inovações ocorram, é necessário que, pelo menos, que os governos tenham ações inclusivas, atuem em redes colaborativas e contribuam com a gestão e o compartilhamento de conhecimentos para aperfeiçoar, para o próprio aperfeiçoar e o aperfeiçoamento da administração pública municipal. Todavia, né, é importante destacar que essa transformação e essas intenções em se transformar em rotinas é um grande desafio, sobretudo diante das pressões, incertezas e mudanças que existem no Brasil e que foram intensificadas aí com essa pandemia que nós estamos vivenciando e que vem impondo, acima de tudo, as organizações públicas em diferentes territórios do Brasil vários desafios que muitas vezes revelam, né, desconexões com as comunidades locais. Isso a própria pandemia nos mostrou, e a gente tem percebido isso principalmente em regiões, em localidades, em municípios que não são centrais no Brasil. Vale a pena destacar que, apesar do relativismo do dado, da informação que eu vou compartilhar com vocês, a gente tem percebido, quando a gente levanta dados sobre o produto interno bruto dos municípios, que 70% do produto interno bruto do Brasil, gerado pelos municípios, estão concentrados em aproximadamente 330, 340, 350, no máximo, municípios dos 5.570. Então, a gente percebe aí um grande desafio de desconcentração para poder, não só de renda, mas também de vários recursos para que a gente possa aí possibilitar um desenvolvimento mais desconcentrado, né? E aí isso envolve diretamente os municípios. Então, nesse
nesse contexto, né, pós-pandêmico, no sentido de não do término da pandemia, mas dessa nova realidade que foi instaurada com a pandemia, né, aqui no Brasil, principalmente desde março do ano passado, a gente entende que ações inclusivas, redes e gestão do conhecimento em administração pública pode congregar pessoas, servidores públicos, acadêmicos, práticos, para co-desenvolver bens, serviços públicos ou até adaptações em políticas públicas para realidades locais, regionais, frente à escassez de recursos, de suas múltiplos tipos de recursos. E assim, esses esforços podem ter múltiplas contribuições também para diferentes tipos de demandas, auxiliando a governança, a resolução coletiva de problemas públicos, bem como a valorização de serviços e dos próprios servidores públicos nesse contexto tão incerto e tão duvidoso. Então, nesse sentido, a gente espera que talvez, a partir desse painel, possam surgir insights que possam, inclusive, inspirar, né, não só os planejamentos plurianuais em termos de ações que estão sendo desenhados aí nos governos municipais, que foram aí aprovados em agosto, mas que vão ser executados a partir de 2022 até 2025, mas também talvez insights que possam inspirar aí novas agendas de governos supramunicipais, como o estadual e o nacional. É ambiciosa a discussão, mas eu acredito que aqui sairão bons insights. Então, vou passar a palavra, nesse momento, para a Yasmin, para ela poder falar um pouquinho de como ela tem vivenciado esse desafio e o que ela tem aí nos contar a respeito das suas experiências recentes. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Bom, meu nome é Jasmin, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje fazendo parte desse painel e compartilhando um pouquinho de uma experiência que eu tive dentro da Confederação Nacional de Municípios, num projeto que se chama Universidades. Eu vou compartilhar um pouquinho, né, alguns slides para estar norteando a minha fala, mas queria iniciar, né, assim, pegando o gancho da contextualização do professor Magnus, em relação à diversidade que a gente tem de municípios no Brasil e o desafio que os gestores enfrentam, né, frente às suas gestões e às realidades que cada município tem. E a minha fala vai ser muito em cima da importância da parceria dos municípios com as universidades, no sentido de fortalecer as capacidades de gestão dos municípios e de conseguir que essa contribuição, né, que existe, que pode existir cada vez mais forte, gera de positivo aí para os municípios e para a sociedade como um todo, né? Porque estamos todos interessados que o poder público, principalmente o municipal, que é o tema que eu vou estar falando, ele tenha um bom desempenho, né? Que ele entregue bons serviços para a sociedade, e essa parceria com universidades é muito importante. Então, vou iniciar a apresentação. Bom, então, eu vou contar para vocês sobre uma experiência em que eu estive diretamente envolvida, eu e a Denise Messias, como coordenadora desse projeto, talvez alguns de vocês já conheçam. Esse projeto, ele teve início em 2017 e encerrou em junho desse ano, e se chama o projeto Universidades, né? E os cidades aí com C, fazendo esse trocadilho. E então é o projeto Universidades, plataforma para o desenvolvimento e governança municipal, sendo aí uma parceria da Confederação Nacional de Municípios com a União Europeia, né, um projeto que foi financiado pela União Europeia, executado pela Confederação. Esse projeto, ele tem um conceito principal que é sobre a gestão de conhecimento. Então, de extrair o conhecimento de onde ele está para onde ele precisa estar. Nesse sentido, esse projeto teve um objetivo específico de construir uma rede de gestão de conhecimento, né, baseada principalmente numa plataforma online, que eu vou mostrar para vocês a carinha dela mais para frente. E essa plataforma reúne iniciativas e experiências inovadoras em gestão municipal, centradas no desenvolvimento
equitativo e inclusivo com a participação dos diferentes atores sociais. Então, como eu disse, o projeto teve início em 2017, teve uma duração aí de 4 anos, e ele tinha 4 eixos, né? Então, o primeiro eixo dele é a plataforma online, que é uma ferramenta que congrega todos os outros eixos e que tem esse papel de conseguir fazer um pouco da gestão do conhecimento municipal. O segundo eixo é o fortalecimento das capacidades municipais. Então, o projeto tinha como objetivo, ao gerir o conhecimento, fornecer e gerar conhecimento sobre gestão pública municipal, que isso ajudasse os gestores nas suas gestões. Então, através de consumir e ter acesso a conteúdos relevantes, o fortalecimento das capacidades municipais de implementação de políticas públicas. O número 3 é a replicação de práticas exitosas. Isso se materializa através de um prêmio de boas práticas municipais que a Confederação realizava, o prêmio Municiência. Vou comentar um pouquinho mais logo à frente. O ponto 4, a aproximação entre universidades e municípios, né, e que inclusive traz até aí o nome do projeto, que é o projeto Universidades. E o eixo 5, a troca de conhecimento e experiências. Então, em relação a esse ponto 4, que é a aproximação entre universidades e municípios, lá no início do projeto a gente realizou um levantamento com os gestores municipais para entender um pouquinho das principais demandas municipais por conhecimento e informação em gestão pública municipal. E aí, num cenário de quase 1.000 respondentes, né, que congregou aí 628 municípios de 25 estados, isso foi em 2017, uma pesquisa que a gente fez, a gente conseguiu entender um pouquinho mais da demanda dos municípios, dos próprios gestores, por conhecimento. E aí, alguns resultados, né, mais a título de curiosidade, rapidamente, onde que esses municípios buscam, onde que os gestores buscam conhecimento quando eles têm alguma dúvida? Em primeiro lugar, o Google, né, não tem como ganhar do Google. Depois, plataformas ou sites específicos sobre gestão pública. Em terceiro lugar, especialistas. Em quarto lugar, associações estaduais de municípios, logo na sequência, a própria CNN, com as suas orientações técnicas. E aí, uma informação interessante, que é a busca pelas universidades, que está ali em sexto lugar, né, com 19%, que é algo muito interessante, porque muitas vezes, até como o professor Magnus trouxe aí, né, que tem uma concentração de renda. Então, em alguns municípios, aí, num cenário de 5.568, pouco mais de 300 municípios têm aí uma renda per capita mais alta, tem uma capacidade de desenvolvimento maior. E muitas vezes, os municípios espalhados aí por todo o Brasil estão próximos de alguma universidade, algum campus, né, e que pode estar aí fazendo um papel importante de aproximação com a gestão pública. Claro que isso demanda os dois lados quererem conversar, né? Não é só a universidade querer ir atrás do gestor e nem só o gestor querer ir atrás da universidade. Mas, então, né, trazendo aí, então, onde os gestores buscam aí conhecimento e chamando atenção para as universidades estando ali, só em 19% dos gestores buscam o conhecimento na universidade, mostrando que existe aí um potencial de crescimento muito grande. Em relação às áreas da gestão pública cujo conhecimento eles consideram mais necessário, né? Em primeiro lugar, aí, o planejamento público, o próprio PPA e outros tipos de planejamento setoriais. Em segundo lugar, a gestão administrativa, orçamentária e financeira. Em terceiro, licitações, compras e gestão de contratos. Não vou falar de todos, essa pesquisa está disponível numa publicação que eu vou dizer para vocês o endereço certinho, e posso também, ao final aqui da minha apresentação, mandar os links pelo chat. E interessante que, dentro desse recorte, né, de qual as áreas da gestão são mais, que eles têm mais dificuldade, têm mais interesse, que isso varia de acordo com a região. Então, por exemplo, a gente vê que na região norte, né, aqui no terceiro lugar, eles já querem saber mais de planos setoriais, sendo que os outros continuam sendo licitações, compras e gestão de contratos. Então, é algo que varia
tanto pela região quanto pelo tamanho do município, e acaba tendo as suas especificidades aí, em termos de demandas por conhecimento. Bom, então, dentro dessa pesquisa, da linha das pesquisas, né, então a gente fez uma pesquisa primeiro com os gestores, para entender as demandas deles, e fizemos também uma pesquisa com os centros de ensino e pesquisa, né, então aí já com as universidades. Tivemos o apoio da ENAP, do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, e também da ANEP-CP nos apoiou nesse processo, em que a gente consultou aí, principalmente os professores, pesquisadores, para entender o que existe de parcerias entre os centros de ensino e pesquisa e os municípios. E aí fomos, no caso, conversar com as universidades, né, coletar essas informações pelo lado das universidades, para entender como que se dão essas parcerias, onde que elas estão acontecendo, que tipo de parcerias são, se existe algum arranjo institucional, se quando o prefeito vai até uma universidade, se existe uma porta de entrada, onde que esse gestor tem que ir para ser recebido, se existe, enfim, algum lugar, porque às vezes a universidade é muito grande, essa pessoa vai chegar onde, né? Quem que ela procura? Então, fomos entender um pouquinho mais disso. Então, essa pesquisa foi feita em 2017 e a gente fez uma atualização em 2020, tanto atualizando as informações com professores que já tinham respondido, quanto agregando novas respostas. Então, aqui esse é um mapinha que ilustra um pouquinho de onde estão localizadas as universidades respondentes dessa pesquisa. Então, a gente também ficou feliz com o resultado, porque tem uma diversidade regional muito grande. Esse aqui é a capa dessa publicação, né? Então, a gente tem a versão de 2018 e tivemos a atualização em 2020. Essa publicação se chama Catálogo de Parcerias entre Centros de Ensino e Pesquisa e Municípios. Ela está disponível na biblioteca da CNM, é fácil de procurar, e após aqui minha explanação, também posso mandar o link no chat. E, de novo, trazendo essa lógica de tentar aproximar a oferta com a demanda, né? Então, a demanda dos municípios com a oferta das universidades, e como que a gente consegue aí fazer essa aproximação de fato. Uma outra ação do projeto relacionado, né, a conhecimento e a gestão de conhecimento é o Prêmio de Boas Práticas Municipais, que se chama Municiência, e que ele tem como objetivo identificar, reconhecer e compartilhar experiências exitosas dos municípios aí do Brasil todo. Aconteceram 2 ciclos desse prêmio, e no primeiro ciclo a gente reconheceu 5 municípios, sendo que um dos produtos gerados dessa premiação é um guia de boas práticas municipais, onde outros municípios podem estar acessando essas publicações e entender meio que um passo a passo de como que aquela boa prática aconteceu naquele município e quais as necessidades e as características que precisa ter, mais ou menos, claro, considerando sempre a especificidade de cada lugar, mas o que aconteceu para que aquilo desse certo. No segundo ciclo, a gente aumentou o número de publicações e de municípios que a gente reconheceu, então passamos de 5 para 10 publicações, e isso soma um total aí de 15 boas práticas organizadas hoje em guias de reaplicação disponíveis aí para os municípios de todo o Brasil. Queria lembrar também que essas práticas são todas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aos ODS, né, que é essa agenda da ONU, a Agenda 2030, e que o projeto sempre teve essa preocupação de estar fazendo essa associação, muitas vezes até de lembrar ou trazer ao município a clareza de que ele já está contribuindo para os ODS de alguma forma. E queria mostrar para vocês, já chegando ao final da minha fala, essa ferramenta, que é uma plataforma online, que se chama Plataforma Universidades, e que ela tem o objetivo de reunir diversos tipos de conteúdo sobre gestão municipal e facilitar com que quem precisa ter acesso a esse conteúdo, principalmente gestores, mas não só gestores, né? A gente entende aí que essa plataforma ela reúne
atores que estejam trabalhando com gestão pública municipal, tanto os que geram conteúdo, e aí as universidades têm um papel fundamental nisso, quanto os prefeitos, os gestores, como consumidores de conteúdo, mas também, enfim, pesquisadores, acadêmicos, né? Então, essa plataforma é como se fosse um hub, um local onde ela reúne diversos formatos e fontes de conteúdo municipal, e ela tem 4 ferramentas principais. Uma delas é um banco de boas práticas municipais, né, associado com essas práticas que eu acabei de mencionar do Prêmio Munisciência, mas não restrito apenas ao Prêmio Munisciência, também há outros prêmios e outras boas práticas que já tenham sido sistematizadas. A gente tem a ferramenta MET Universidades, que ela é basicamente um cardápio de instituições que realizam parcerias e têm trabalhado hoje com municípios. Então, se um gestor quiser buscar alguma universidade que hoje trabalhe com municípios, ela pode fazer uma busca nessa ferramenta e ele consegue te mostrar de forma regionalizada, inclusive, dá para pesquisar por região, por tema, quais as universidades que já têm algum trabalho, alguma abertura nesse sentido. A base dessas informações é principalmente a pesquisa que a gente fez e que gerou o catálogo de parcerias entre centros de ensino e municípios. Mas hoje, se alguma universidade quiser se cadastrar neste cardápio, digamos assim, de universidades, é só se cadastrar na plataforma, né? Aí, assim, você se torna parceiro da plataforma de uma forma bem simples e se cadastrar dentro dessa ferramenta que a universidade, ou pode ser um instituto, ele passa a fazer parte aí dessas opções de busca. A gente tem também um catálogo de cursos, então, cursos aí, de novo, né, dentro dessa plataforma, é tudo relacionado ao tema de gestão pública municipal. Então, um catálogo de cursos sobre essa temática, e um repositório digital, que aí reúne diversos formatos de conteúdo, né? Seja aí cartilhas, sejam, enfim, PDF, sejam livros, sejam notas técnicas, e tem também um repositório de fotos, de fotografias aí das nossas andanças pelos municípios, que fica disponível também, às vezes alguém precisar de alguma foto específica de algum município, a gente tem isso disponível. Então, fica o convite para vocês fazerem parte, darem uma navegada na plataforma. O endereço é esse que está aí no topo, www.universidades.org.br. E é isso, assim, é esse convite para que vocês, se quiserem inserir algum conteúdo nessa plataforma, fazer parte, se tornarem parceiros, as portas estão abertas, e essa é uma ferramenta que é para a gente, né? E ela está aí disponível para fazer esse papel de gestão do conhecimento, reunir tudo que é tipo de conhecimento municipal aí, facilitar um pouquinho a vida de quem hoje trabalha com isso, principalmente os gestores, mas não só eles. E é isso, pessoal, eu agradeço pela atenção, deixo aqui o meu contato e vou encerrando a minha fala por aqui, que eu sei que a gente vai ter bastante para conversar aí agora no resto do painel, tá bom? Obrigada. Excelente, Yasmin. Obrigado pela sua fala inicial, e já aproveito na sequência, né, para agradecer aí toda essa audiência que está em crescimento aqui nesse painel, que é um painel que não é só para a administração pública, né, ela envolve outras questões, outros setores, outros temas que pode ser de interesse aí coletivo, né, para além da área do painel. E aí eu aproveito para passar a palavra nessa sequência para o Ítalo Mendes, que vai falar um pouquinho sobre os desafios ligados e os planos, enfim, como é um gestor, né, numa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico frente a essas questões, né, para alguém que veio do governo federal e agora está no município vivenciando, né, a vida como ela é ali no dia a dia. Obrigado, Ítalo, é com você. Obrigado, Magnus. Boa tarde a todos. Acho que o meu desafio nesse painel aqui é dar voz ao objeto, né? Representar cada um ser um desses 5.568 municípios brasileiros, dessas administrações públicas municipais que são não só objetos de estudo, objetos de interação
com as universidades, né? E aí eu venho dessa experiência que o Marcos comentava, da gestão pública federal, né? Então, durante muito tempo, eu sou gestor público federal aí há cerca de 17, 18 anos, né? Vem desde 2013, serviço público federal, atuando no Ministério do Turismo, num esforço muito grande sempre, primeiro, de constituição de redes, né? Então, a gente já vem trabalhando essa experiência de gestão de redes na administração pública durante muito tempo. Eu começo a experiência desde o antigo Programa Nacional de Municipalização do Turismo, que, apesar de não ter rede implícita no nome, ele criava uma rede, né, de interlocutores municipais do turismo no Brasil inteiro para tentar implementar uma política pública setorial. Esse programa avança com o programa de regionalização, que também funcionava no formato de rede, apesar de não ter esse nome explicitado, né, com interlocutores estaduais, interlocutores regionais, interlocutores municipais, criação de instâncias de governança. Então, a preocupação em sempre constituir redes para que se avançasse nos processos de implementação de políticas públicas. E participei diretamente de alguns processos de implementação de redes, né? Inclusive a rede Nova Gov, que é a rede de inovação no setor público, né? Rede de inovação e gestão pública. Eu tive o prazer de participar do desenho inicial. Trabalhamos outros formatos para implementar redes no Ministério do Turismo, a rede de inovação em turismo. O Ministério tem outras experiências de rede, como a Rede de Inteligência de Mercado, a RINT. Criamos a Rede de Observatórios de Turismo, participei de constituir a Rede de Observatórios. Então, sempre fiz esse esforço, por um lado, de se constituir redes para se trabalhar coletivamente, né, nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas, e principalmente fazer um esforço sempre entre ser ponte entre universidades e gestão pública. Então, na minha experiência de gestão federal, sempre tivemos o esforço de aproximar com as universidades, com os programas de pós-graduação em turismo, com a Associação Nacional, a Amplitude, pós-graduação e pesquisa em turismo. Então, sempre para procurar fazer essa aproximação para o desenho de políticas públicas em uma administração que, de certa forma, ainda que muito distante do ideal, a gente conseguiu avançar significativamente em esforços de profissionalização. Então, a gente tinha um esforço de gestão, de implementação de uma política de gestão do conhecimento, de certa forma consolidada, com desenhos de repositório de políticas públicas, de compartilhamento de experiências internas e para os parceiros externos da gestão pública federal em turismo. Então, vendo essa experiência de compartilhamento, de construção de experiências e construção de pontes entre a gestão pública federal e a administração pública e a academia. E aí eu começo a vivenciar esse ano uma experiência completamente diferente, que é ser gestor público municipal, trabalhar na administração pública municipal, num município de 15 mil habitantes, que fica no norte do estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, né, com uma realidade completamente diferente de tudo que a gente possa pensar que é capacidade institucional municipal, com todos os déficits de capacidades institucionais possíveis. Em um cenário em que o problema não é a falta de informação, em um cenário que a nossa realidade hoje é um cenário de excesso de informação. As informações são infinitas, né? Só que é difícil que o gestor local tenha a capacidade de filtrar e encontrar a informação que ele necessita para responder à demanda específica, ao problema que ele tem naquele momento. E segundo, num cenário de multiplicidade de canais, né? Muitas vezes é difícil acessar, não é só o excesso de informação, é difícil acessar o município porque existe uma multiplicidade de canais muito grandes. Então, mesmo que a gente possa estar imaginando que no governo federal, no governo estadual, numa associação de municípios de âmbito nacional, de âmbito estadual, ou em uma universidade, a gente esteja conseguindo acessar o município, mas muitas vezes essa informação não chega em quem deveria chegar, né? Então, sobra informação, ou a pessoa que precisa da informação não consegue acessar essa informação, e muitas vezes a informação não consegue chegar no canal correto, né? Num cenário em que muitas vezes, na maioria das vezes, essas demandas são comuns, os problemas são comuns. A maioria dos municípios, principalmente os municípios do interior do Brasil, de mesmo porte, elas têm as mesmas demandas, elas enfrentam os mesmos problemas, elas buscam soluções que provavelmente poderiam ser compartilhadas, mas provavelmente por não atuarem em rede ou não conseguir acessar a informação onde elas se encontram. Por exemplo, um excelente exemplo que a Jasmine trouxe do projeto Universidade, no âmbito da CNM, por não conseguir acessar essa informação, muitas vezes até saber que isso existe, né, ela está alijada ali desse processo de compartilhamento de conhecimentos.
Então, um desafio de uma administração pública municipal constituir esses espaços de colaboração, né? E a gente tem feito esse esforço no âmbito da administração pública municipal em Gromogol, né? Um esforço muito grande, não só de se criar redes de conhecimento, não só de se criar esses espaços de colaboração, né? Mas também criar espaços de inovação, né? Que a gente tenha, de fato, uma gestão pública inovadora no âmbito municipal. E aí as universidades são esses locos privilegiados, são esses parceiros privilegiados, né? Então, desde o início, nós procuramos. Hoje nós temos 3 grandes parceiros, né? 3 grandes parcerias em desenvolvimento na cidade, no âmbito das instituições de ensino, né? De universidades, e depois esforços complementares com centros de pesquisa e conhecimento nesse processo de transformação municipal. No âmbito das universidades, hoje, um grande parceiro é a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que tem sede na cidade de Diamantina, com quem a gente tem constituído hoje um polo para um desenho de um observatório de turismo, né? Então, a gente quer desenhar, criar um conjunto de... né, assim, nada mais do que fazer gestão do conhecimento, não institucional, mas da atividade no município, né? Então, a gente quer trabalhar um conjunto de indicadores, estatísticas, estudo, pesquisas, conhecimentos que sejam fundamentais para a gestão pública atuar de forma mais profissional, que a gente consiga levar políticas públicas que elas sejam mais profissionalizadas, né, que elas realmente sejam mais efetivas na solução dos problemas, quanto compartilhar esse conhecimento com parceiros, principalmente os parceiros privados, que atuam na gestão municipal, que atuam no desenvolvimento econômico da atividade no âmbito municipal. Uma outra parceria de grande importância para a gente é exatamente a parceria que a gente tem constituído com a Universidade Federal de Viçosa, com o Departamento de Pós-Graduação em Administração Pública, onde a gente quer trabalhar exatamente essa questão das redes colaborativas, né, trabalhar as redes de gestão do conhecimento, com um olhar específico para a questão do turismo criativo, que é essa combinação aí da economia criativa e da visitação, e da atividade turística, para a questão do comércio justo, está muito relacionado também a algumas atividades de economia criativa locais, especificamente o artesanato, mas também muito relacionado a alguns processos de desenvolvimento agropecuários, mas principalmente na constituição de uma parceria que a gente está chamando hoje, da constituição de um laboratório de inovação em políticas públicas municipais de turismo. Exatamente porque a gente quer trazer essa experimentação do município, fazer com que essa experimentação possa ser compartilhada com outros municípios que possam ter problemas semelhantes, que querem compartilhar experiências, mas também com a universidade, porque a gente quer que essa experiência a gente consiga sistematizar, documentar, para que ela sirva de referência, seja exitosa ou não. O fracasso ou o êxito é um excelente aprendizado, né, que pode nos ajudar na constituição de outros processos posteriores de desenho de política pública. E aqui eu abro um parêntese importante, que é para muitas vezes falar da dificuldade de compartilhamento de conhecimento e experiências entre a academia e entre as administrações municipais, que tem tempos diferentes, né? Muitas vezes a administração municipal ela tem uma busca por resultado muito rápido, o processo é muito acelerado, 4 anos voa e acaba a administração, mas, por outro lado, tem processos burocráticos muito lentos que fazem os processos acontecerem de forma a marcar passos diferentes do que se imaginava. E a universidade também tem um processo de produção do conhecimento mais lento, né? Então você demora a entender um problema, sistematizar esse problema, compartilhar essa experiência, né? E que é diferente da administração pública, mas por outro lado, ela precisa, ela tem os canais próprios de transmissão e de disseminação desse conhecimento que muitas vezes não são acessíveis aos gestores públicos. E eu falo principalmente dos gestores públicos que estão lá na ponta, que estão lá no âmbito municipal, que estão lá no Vale de Jequitinhonha, que estão no norte, que muitas vezes a gente fala do Brasil profundo, que tem déficit de capacidade institucional, que tem muitas vezes problemas de informação. Então, essa informação ela precisa estar sistematizada de uma forma não só, muito mais do que simplificada, mas de uma forma operativa, em que ele consiga realmente utilizar, transformar isso em ferramenta que resolva o problema que ele tem na frente dele naquele momento, né? E aí a terceira parceria
que é exatamente com a Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, é a universidade mais próxima ao local. Ela está a 140 quilômetros, mas ela atende praticamente todo o norte de Minas. E aí a gente tem a constituição de parcerias dos mais diferentes âmbitos, mas sempre fomentando pesquisas locais. Então, a gente está criando prêmios de pesquisa, bolsas de pesquisa, entendendo quais são os projetos de pesquisa hoje, levando as demandas do município, para a gente criar essa aproximação, principalmente para o aluno, né, que está terminando seus programas de graduação, seus programas de pós-graduação, participe de projetos de iniciação científica e possa se dedicar a resolver problemas cotidianos da administração pública também. Mas também uma parceria que se estende a outros centros de pesquisa, né? E aí eu sempre comento isso, assim, algumas instituições são sinônimos de desenvolvimento, né? Não tem dúvida que a universidade é sinônimo de desenvolvimento. É muito fácil enxergar quando um centro de ensino importante, que investe em pesquisa, em extensão, ensino, ele chega a um determinado território, você pode olhar esse território ao longo do tempo, comparar com a trajetória desse território, né? Que ele vinha... a trajetória inicial que esse território já vinha apresentando, e também comparar com outros territórios semelhantes que não tiveram universidade, o quanto se avança significativamente nos processos de desenvolvimento. E tem outras instituições no Brasil que também são assim, né? E aí eu trago aqui o exemplo da Embrapa, né? E a gente já começou essa parceria com a Embrapa, ninguém tem dúvida de como a Embrapa tem feito pelo desenvolvimento no setor agrícola no Brasil, né? E a gente tem um projeto de fruticultura no município, que a gente está trabalhando com a Embrapa, tem um projeto de vinicultura no município, a gente procurou a Embrapa, a EPAMIG, a própria Agência de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais, ou a própria Fundação João Pinheiro, que é um centro de conhecimento importante quando a gente fala de administração pública no Brasil. Aí a gente já fez essas aproximações para que a gente possa trazer esse conhecimento produzido para que seja aplicado na realidade municipal. Então, assim, eu não quero me delongar muito, era muito mais para trazer essa reflexão de como que é fundamental se criar nesses processos de redes, de compartilhamento de conhecimento, cada vez mais inclusivos entre a administração pública municipal e as universidades, e a necessidade de se pensar canais de comunicação específicos, pontes de comunicação específicas, para que esse conhecimento ele chegue de forma operacional, ele chegue de forma operativa nos municípios. Não basta eu pensar do âmbito da academia, assim, mas eu já publiquei um artigo sobre isso, né? Eu publiquei uma tese sobre isso, há anos que eu estudo sobre isso e a tese publicada sobre isso. Porque muitas vezes, não só que ele não vai nem conseguir, talvez pelo déficit de formação, acessar esse conhecimento numa tese, num artigo científico, ou talvez ele não vai conseguir nem localizá-lo, ou se ele vai conseguir localizá-lo, ele não vai ter tempo para ler. Ele não vai conseguir ler uma tese, por mais absurdo que isso possa parecer, mas ele está premido ali pela gestão da urgência. Ele tem problemas, o gestor tem problemas cotidianos numa administração em que falta pessoal, falta recurso, falta mão de obra qualificada, ele está o tempo inteiro fazendo a gestão da urgência e ele não consegue se preparar para o futuro, acessar esse conhecimento para preparar para o futuro. Então, é uma responsabilidade compartilhada, não só da administração municipal, mas também da academia, construir pontes, construir ferramentas específicas para que esse conhecimento essa troca de informação se dê, e as redes colaborativas hoje são as principais ferramentas em que a gente pode acessá-las. Caro Ítalo, obrigado pela sua exposição. Com certeza, o que Yasmin apresentou, somado com a sua com seu relato, né, dessa trajetória que você sintetizou aí, né, que permite às vezes a gente compreender, né, as virtudes e as dificuldades do federalismo no Brasil, né, da união para o município. Você está vivenciando e olhando, tendo essas experiências e essas aprendizagens, e ao mesmo tempo situar, né, Gramogal, que Gramogal ele faz parte de um território do sertão, do semiárido brasileiro, que é o semiárido do sertão do estado de Minas Gerais, mas que abrange aí tem uma escala territorial muito mais ampla. E quando você falou das pontes, né, nessas pontes a gente vê aí a importância da vontade política administrativa, né, e acima de tudo tentar compreender essas dificuldades que seriam esses muros, né, para que a gente possa aí avançar em pontes, né, como diria Papa Francisco, né, só a título de alusão. Mas vou passar a palavra nesse momento para prosseguir agora com a sua exposição e com as suas reflexões. Vou passar a palavra para a professora Cláudia Passador nesse momento.
Cláudia, o microfone, por favor. Obrigada, Magnus. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que é uma discussão importante desse tema que você nos convidou para discutir. É um tema que eu estou sempre atenta, então fiquei muito feliz com a oportunidade. Por incrível que pareça, eu nunca tive a oportunidade de falar em como eu traduzo o que eu estudo na teoria na prática, né, dentro da universidade. Eu acho que eu tenho uma falha nos meus projetos de extensão. Poucos projetos de extensão viraram artigos científicos. Hoje eu estou tentando fazer um esforço em transformá-los em artigos científicos. Vários projetos deram origem ao contrário, em projetos de iniciação científica, por exemplo, ou de dissertação, ou de tese de doutorado. De um objeto que era extensão e virou uma pesquisa mais aprofundada. Mas o contrário é mais complicado, né? Então, eu acho que hoje eu tenho que fazer esse caminho dentro da Universidade de São Paulo. E aí eu vou falar um pouco dessa minha experiência em como formular essa rede. Então, tem dois caminhos, né, que eu, na verdade, tento desenvolver junto com o João Luiz Passador, que é meu marido e também coordenador do Centro de Estudos de Gestão e Políticas Públicas, do GPublic. É um centro de pesquisa no CNPq desde 2004 e é um centro de pesquisa do Instituto de Estudos Avançados da USP. Dentro desse projeto, já é condição da pesquisa a conexão, então, com a sociedade na promoção de desenvolvimento, equidade e cidadania. Então, a nossa proposta como atividade de pesquisa na Universidade de São Paulo, ela já nasce com esse propósito, com essa tentativa de fazer essa conexão com a realidade. E não foi, nem tudo é tão pensado, né, Magnus? Tem um caos na organização. Mas no final, olha, a gente tem aqui a presença do Denis Oliveira, que é da Federal de Lavras e é um dos nossos pesquisadores do GPublic, que hoje já é professor na Federal de Lavras, mas continua como pesquisador do GPublic e acabou formando, junto com outros pesquisadores que nós formamos no mestrado, no doutorado, no pós-doc e também na graduação, numa rede de pesquisadores pelo Brasil afora, presentes em várias estaduais e federais. E, ao mesmo tempo, vários são líderes de áreas dentro da administração pública, né? Então, quando eu olho a programação e olho os painelistas e olho, né, todo o processo de avaliação, eu vejo que essa rede que no final o GPublic acabou formando, ele se traduz em pesquisa, mas ele se traduz também em ação, porque eu sei do envolvimento desses pesquisadores em suas localidades com projetos de extensão ou com parcerias com o governo federal ou com o governo estadual, né? O Denis tem uma presença ativa em projetos significativos junto ao governo federal, estudou redes, inclusive, né, como parte do doutorado, junto com o João Passador, com o UI, que é a rede do Estado de Minas, né, de acesso à cidadania, como a gente tem o Poupa Tempo no Estado de São Paulo. Então, assim, é um tema que também está sempre presente nos nossos estudos, e assim como outros pesquisadores, né, o Vicente Soares também, que é sempre presente na ENAMPAD, também tem uma atuação muito forte junto ao governo de Goiás e junto à própria universidade, assim como eu também tive uma atuação como gestora dentro da Universidade de São Paulo. Junto, então, com essa forma de fazer pesquisa, que aparecem, então, os projetos de extensão. Então, eu queria chamar a atenção que talvez seja um caminho interessante para os professores, né, Magnus, que estão presentes ou começando, né, no final, ou vivendo esse início do cotidiano da universidade, de como pode ser um caminho para que isso aconteça. E dentro, então, dessa relação, primeiro entre pesquisa e extensão,
e essa preocupação de levar e transformar aquilo que se estuda para aquilo que pode ser internalizado na gestão em todo o Brasil. Então, assim, sempre teve essa conexão. Nessa região, por exemplo, do Ítalo, eu trabalhei bastante na região de Montes Claros, então, assim, o que eu ensinava, ou o que eu estudava, ou orientava no programa de pós-graduação, virou atividades e projetos de desenvolvimento local e regional, junto à região, por exemplo, de Montes Claros, com projetos de piscicultura. É uma das coisas que a gente tentou fazer essa conexão, e ao longo, por exemplo, de todo o semiárido. Então, isso foi uma ação, mas nunca desconectado da produção científica. Eu vou colocar aqui para vocês, que eu acho que também depois pode enriquecer aí a discussão, quem quiser, já que a gente estava também falando no processo de avaliação e monitoramento. Então, como foco de pesquisa, a minha área de concentração é avaliação de políticas públicas. E aí a importância do monitoramento e o crescimento dessa área de avaliação de políticas públicas para todo o Brasil. Esse é um artigo que saiu no caderno ZEBAP, e eu fiquei bem feliz que, por causa desse artigo, ele já tem uma versão atualizada que vai sair no próximo handbook do Michael Howlett sobre políticas públicas. Né? E aí foi um convite de aprimorar esse artigo e dessa importância de criar um marco teórico, né? Conversando aí com essa teoria de peso internacional, para pensar a avaliação de políticas públicas. Então, assim, de um lado, pensar a ação e pensar o que a gente estuda conectado com a realidade que a gente deseja, né? Mas, ao mesmo tempo, essa realidade ela precisa justamente, como a Jasmine estava levantando, fornecer dados, trazer informações, clarear um pouco dessa visão que a gente tem sobre essa realidade, né? Então, de um lado, essa preocupação com essa parte teórica, e do outro, com a implementação do que pode vir a ser uma contribuição de fato para a sociedade. Como eu estou numa região, por incrível que pareça, muito rica, mas muito corrupta, eu tenho uma dificuldade enorme em entrar e colaborar com os municípios, gratuitamente, voluntariamente. Não deixam eu entrar da prefeitura da porta para dentro. Então, a forma de viabilizar esses processos e essas conexões são através de extensão. Eu vou colocar 2 exemplos. Eu tive diversos projetos de extensão ao longo da minha vida aqui em Ribeirão Preto, e eu vou chamar a atenção para 2 projetos que estão em funcionamento. Um é o Educare, o outro é o Licite. Os 2 são possíveis de serem encontrados no site do Gepublic, né? Então, e o outro no site também da Nexus. Então, para resumir um pouco a história, né? Então, nós temos um centro de pesquisa, que é o Gepublic, e o centro de pesquisa aninha projetos de extensão, e esses projetos de extensão, eles são não coordenados, porque eu que sou a coordenadora ou o João, mas eles são entrelaçados com a graduação, assim que nascem os projetos. Então, a Nexus Gestão Pública é uma entidade estudantil de gestão pública, que eu incentivo, inclusive, a formação de uma rede de entidades estudantis de pública, né? Eu venho incentivando a parceria entre eles. E essa entidade de graduação, né, ou essa entidade estudantil de pública, ela ajuda a formar quadros para a gestão pública e sensibilizar para o setor público numa escola de negócios. Então, assim, tradicionalmente, a FEA é uma escola de negócios, ela não era uma escola que formava quadros para o setor público. Mas, através da Nexus, com a graduação, através do Gepublic, com pesquisa e extensão, e utilizando a entidade estudantil, eu consegui fazer essa conexão com esses projetos.
Então, dentro da Nexus ou dentro do Gpublic, vocês vão ver dois projetos que estão em funcionamento. A Universidade de São Paulo tem uma atuação muito forte na área de extensão, tem uma pró-reitoria de cultura e extensão com financiamentos do orçamento da Universidade de São Paulo para projetos de extensão, e tem, inclusive, um projeto interessante que é o USP Município, que financia projetos de extensão para municípios. Então, como eu não conseguia entrar e fazer essa conexão e formar uma rede com os municípios localmente, eu consegui através justamente da extensão, com financiamento da Universidade de São Paulo e também com projetos de iniciação científica e iniciação tecnológica do CNPq, com a graduação. Então, essa conexão fez surgir, então, 2 projetos que estão na atualidade. O primeiro deles é o Educare, é um projeto de educação fiscal. Nós vamos nas escolas públicas, em parceria com o município, e oferecemos cursos de educação fiscal para o primeiro ano do ensino médio. Nesse curso de educação fiscal, a gente ensina por que é importante, né, pagar imposto, mas principalmente o que é o Estado e como ele funciona. Toda a discussão sobre pacto federativo, sobre funções, sobre responsabilidades, e, ao mesmo tempo, mostrando essas conexões com a realidade. Então, o aluno, além dele aprender sobre o Estado, seu funcionamento, seus impostos, ele depois vê na prática um caso que é a Universidade de São Paulo, da onde os impostos foram aplicados. Por incrível que pareça, a maior parte desses alunos de escola pública não entendiam que a USP é, de fato, uma universidade pública, e que, ao longo da sua graduação, em nenhum momento, nenhuma taxa vai ser cobrada, porque essa é muito da dúvida. Eles falam assim, não, a gente consegue entrar, mas depois a gente vai conseguir sair, porque eu não tenho como me manter. E, ao contrário, né, a Universidade de São Paulo ela tem os maiores programas de inclusão social, com bolsas de alimentação, moradia, livre transporte, disponível para esses alunos que passam, inclusive, através das cotas. Então, esse processo, que é uma rede também de formação, então, pró-reitoria de cultura e extensão, pró-reitoria de graduação, município, centro de pesquisa e entidade estudantil, acaba formando uma rede que não faz muito parte do nosso cotidiano, né, ou eu não vejo com frequência, mas que acaba levando e tendo um impacto efetivo para esses alunos durante a educação básica. Agora, na pandemia, as aulas deixaram de ser presenciais e eles transformaram todo o conteúdo. Eu tenho o apoio da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo e a parceria com a Receita Federal. Nós utilizamos o Programa de Educação Fiscal da Receita Federal como base desse conhecimento que é difundido. Então, é uma rede, no final, informal para propagação aí, no fundo, da ideia de educação fiscal, mas mais do que de educação fiscal, é da concepção, inclusive, sobre o Estado, suas responsabilidades e as responsabilidades como cidadão, né? E agora, na pandemia, todo esse conteúdo foi transformado em vídeos, né, de uma forma digital. Esses vídeos, eles têm desde o curso completo disponível até programas de 15 minutos, que também foi um novo formato que os alunos fizeram a gravação, e pílulas de informação de 5 minutos no Instagram. Nós tivemos mais de 2.000 acessos no último ano desse material por alunos de escola pública. Então, no final, a gente acredita, né, que é um produto interessante como uma tentativa de formar uma rede de conexão e de levar a universidade, né, que você estava falando inicialmente, para fora da universidade. O outro programa que nós temos é o Licite, que é um programa que envolve licitação pública. É um curso formado
pelos alunos, né? Então, com a nossa coordenação, e que envolve a formação sobre o conteúdo de compras públicas para micro e pequenos empresários. Então, para dar maior visibilidade para essas pessoas conseguirem acessar ao processo de compras nos municípios. E isso também agora é disponibilizado de forma virtual. Então, o meu tempo aqui está encerrando, mas é um pouco dessa ideia, né, de você ter ações inclusivas, de valorizar os serviços, né, de tentar fazer essa conexão de novas agendas desse público que essencialmente não é o da universidade, mas que depois acaba tendo uma ação, né, na cidade como um todo. E aí a nossa forma de fazer essa conexão e de formar um pouco essa rede e ultrapassar aí os problemas e os dilemas que a Yasmin e o Ítalo colocaram em suas apresentações. É isso. Muito obrigado, professora Cláudia. É muito bacana ver a trajetória aí do Centro de Estudos, né, em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas, né, do GPública da USP Ribeirão, né, que já tem mais de 17 anos aí na sua estrada, né, na sua trajetória. E essa quando você falou que algumas redes, né, e a própria rede de pesquisadores que envolve esse centro e congrega outros, né, outros grupos e desdobramentos quando você comentou, né, do Denis da UFLA, e assim existem outras ilustrações e situações semelhantes, me fez lembrar algo que talvez, se a Paula achar mais pertinente, né, me lembrou de todo o movimento que foi pela gestão social, né, e a sua articulação com a administração pública no Brasil, né, e a rede de gestão de pesquisadores de gestão social, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-la apenas em 2008, mas foi por causa de todo um conjunto aí de rede de pesquisadores que estavam devotando seus olhares com múltiplas vertentes e teorias e abordagens de análise, e que hoje, de certa forma, inclusive, temos aí, né, até o próprio professor Tel, né, representante da área, nós nos conhecemos lá, né, em uma atividade daquela rede. Né, como a gente começa a fazer uma reflexão sobre as nossas trajetórias, a gente vê como a rede, né, seja na teoria, na prática, ela é importante. Então, vou passar a palavra para a Paula, para ela prosseguir, e vamos adiante para depois fazer uma rodada aí de diálogos. Obrigado. Muito obrigada, Magnus. Obrigada por propor esse momento. Obrigada mesmo. Um prazer ouvir aqui a Yasmin, que eu conheci justamente na CNM, à frente do Universidades, quando eu estava na diretoria de extensão da ANEP-CP, que é a nossa Associação de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campo de Públicas. Prazer enorme conhecer e ouvir o Ítalo, depois eu comentar alguns pontos que ele trouxe, e também ouvir a Cláudia, passadora, e saber mais sobre o trabalho de vocês. Muito bacana, Cláudia, saber mais detalhes dessa trajetória e as questões em comum que a gente tem também. E, Marcos, eu fico muito contente que você tenha feito essa menção à rede de pesquisadores de gestão social, o Theo está aqui também, e de fato essa rede, o Ítalo falou em redes de conhecimento, a rede de pesquisadores em gestão social, ela partiu da nossa proximidade enquanto pesquisadores, muitos mestrandos, doutorandos, professores, com as práticas de desenvolvimento local, territorial, gestão social em várias partes do país. E a gente, na verdade, ela surgiu da ponta, né, dessa interface com a prática. Tanto que nosso primeiro encontro, o ENAPEGS, eu lembrei que o título era Práticas em Debate, Teorias em Construção. Então, diferente de partir de alguns marcos teóricos mais canônicos, digamos assim, a gente partia dessas práticas. O Theo sempre fala também da ideia de ciência implicada, né? Que a gente faz uma ciência implicada com a prática, com a realidade, com os desafios contemporâneos. E aí, assim, vou comentar aqui brevemente, mas, assim, muito bacana ouvir a Yasmin falar de universidades, e esse esforço da CNM com seus parceiros nacionais e internacionais, com fóruns também, com entidades acadêmicas, quer dizer, vocês fazem essa ponte e ponta, né? Ponte com as pontas em diversas interfaces, e essa tentativa de compartilhar isso por meio de uma plataforma, por meio de algo que também sistematize e facilite o acesso. E aí o que o Ítalo também falou sobre gestão de redes, com gestão de conhecimento, redes colaborativas, que é um super desafio
de como a gente faz isso, né? A Cláudia mencionou o trabalho do Denis também em gestão de redes, quer dizer, não é um desafio trivial. E aí eu fico pensando como que, para nós, como fazer esse equilíbrio entre trabalhar com continuidade no longo prazo e aprimorando os nossos métodos nos temas que a gente estuda, nas relações de confiança que tem que se estabelecer entre as pessoas, as instituições e quem faz parte dessas redes, e isso ter continuidade, porque às vezes a gente tem um esforço durante um certo período, consegue alguns resultados, aí eu fico perguntando para a Jasmin, né, como é que, por exemplo, essa plataforma, o projeto, você falou, é um projeto de 4 anos, aí como é que ele continua? Que a gente precisa fazer para que isso continue sendo atualizado? E o Ítalo também falou, né, de um período no governo federal, agora ele está no governo municipal, quer dizer, quando trocam governos também, como é que se dá esse desafio da gente manter algumas dessas interfaces ativas, né? Como é que a gente faz isso? É uma pergunta que eu já coloco aí e a Cláudia também poderia comentar. Mas, então, a gente tem que pensar essa perspectiva de longo prazo, de construção de interfaces, de alimentação das novidades, que estão o tempo inteiro acontecendo, o conhecimento está sempre, tem novidades, e ao mesmo tempo a gente também tem que ter resultados de curto prazo, né? Então, senão a rede também perde dinâmica, porque, ok, vamos colaborar para resolver, mas a gente tem problemas concretos e a gente precisa, né, digamos, a resposta a desafios concretos e imediatos também alimenta e dá sentido para que as pessoas, as instituições continuem engajadas nessas redes. E aí eu fico super contente de ver vocês falando, e todos que estão aqui, porque são pessoas que têm vontade de construir isso e sabem que isso é um esforço enorme do ponto de vista institucional, porque trabalhar nas conexões entre instituições como os municípios, a CNM, ou o governo federal, ou as universidades, a gente também tem muitos procedimentos que nos tomam bastante energia, tempo e produção científica mesmo, né, Cláudia? Não é trivial também essa passagem, como você fala, das experiências de extensão para transformar em artigo científico, porque é difícil mesmo, exige tempo, exige reflexão, exige maturidade, como o Ítalo também falou, os tempos do conhecimento científico, até a gente publicar um trabalho numa revista científica já passou, né, digamos, o projeto, o desafio, e aí quando você vai ler o trabalho já é uma outra realidade, embora não quer dizer que aquilo não seja relevante, mas como é que a gente faz a ação continuada? Eu fiquei pensando no período da Covid, que a gente tinha painéis diários de atualização, né? Tem ainda casos, mortes, vacinados, e aí, lendo sobre as práticas de gestão de enfrentamento à Covid, eu fiquei pensando também elas foram se atualizando quase que diariamente, né? Como é que a gente teria tipo um painel que vai sendo alimentado diariamente com o que a gente vai inovando também nos municípios a respeito das medidas de enfrentamento à Covid, as plataformas de comunicação e etc., né, os isolamentos e por aí vai. Então, eu fiquei pensando como que a gente dá mais integração também a esses conhecimentos e dinamicidade e flexibilidade. E aí tem um outro ponto que eu também fico pensando sobre qual é o papel mais específico da universidade nessas redes, nessas colaborações, que tem a ver também com, ao mesmo tempo que a gente traz um conhecimento, tem uma expectativa de trazer um conhecimento de ponta, um conhecimento mais avançado, eu fico me perguntando sobre a questão da legitimidade, em que medida a gente pode usar esse certo poder associado à legitimidade do conhecimento científico e da própria tradição das instituições universitárias para colocar juntos diferentes atores que precisam colaborar para uma solução, porque para além da parceria, digamos, entre a universidade e o município, a gente precisa envolver muitas vezes o legislativo, organizações da sociedade civil, órgãos de controle, outros níveis de governo, diferentes secretarias, os grupos políticos dentro de um mesmo município. A Cláudia também falou, tem resistências, né, muitas vezes para a entrada da universidade. Tem muita gente que não quer abrir muito esse espaço. Então, como é que a gente constrói alianças e encontra os aliados nesses vários pontos do sistema da gestão pública e que papel a universidade pode ter aí? Eu fico me perguntando, porque também a gente é muito criticado nesse momento, né? Além dos problemas mais tradicionais de corrupção, que muitas vezes inibem esse tipo de colaboração, mas também a gente tem uma crítica enorme às universidades nesse momento, tem a ver com o contexto político, então aqui mesmo, né, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem sofrido ataques
deliberados de certos grupos. A universidade teve que, inclusive, criar uma estratégia para se defender desses ataques, com muitas inverdades. Então, isso vai também descredibilizando, né, a universidade. Temos aí, então, um momento que é difícil, porque se, por um lado, tem gente que valoriza o conhecimento, gestores públicos que sabem que isso vai fazer diferença na melhoria dos serviços, na promoção da equidade, enfim, mas também tem muitas pessoas que aderem a uma visão mais, digamos, vou chamar assim de questionadora, né, da legitimidade do conhecimento científico, da universidade, por aí vai. E, bem, então eu fico pensando que vocês já mencionaram vários exemplos, né, eu diria, de plataformas, de espaços de interação, seja pelo ensino, seja pela pesquisa, seja pela extensão, e nessa articulação entre eles. Eu fico sempre destacando o papel dos egressos. Os egressos, para mim, né, aqui na UDESC, que eu estou num curso de administração pública, também num grupo de pesquisa, onde a gente tem muitas interfaces entre pesquisa e extensão, ensino, nossa fonte principal, talvez, quem são os agentes que nos ajudam a fazer essas conexões são, sobretudo, nossos egressos. Também, claro, as redes em que a gente se insere localmente, nacionalmente, etc., mas os egressos, eles sabem que podem contar, sabem que tipo de conhecimento eles podem obter a partir da conexão com a universidade, e também conhecem na ponta os desafios práticos, e são, né, pessoas que já têm uma certa formação e que sabem que um tipo de conhecimento que a gente tem na universidade pode ajudá-los concretamente na resposta a esses desafios. E aí nos chamam, porque muitas vezes a gente vai trazer aquilo que eu falei antes, uma certa legitimidade, um conhecimento, mas também, às vezes, uma perspectiva crítica, porque aí eu fico me perguntando, né, a gente tem que ser crítico, tem que trazer, às vezes, dizer, isso não vai funcionar, ou isso aqui, né, não há elementos suficientes para a gente propor esse programa. Então, por um lado, a gente tem que desempenhar esse papel de crítica, sim, isso tem que ser valorizado, mas ao mesmo tempo estar comprometido com ajudar ou apoiar ou aprender com os gestores a respeito dos desafios concretos e como podemos resolvê-los. Então, meio que eu fico pensando, né, se é um papel da universidade, mas também é das nossas redes acadêmicas, também é de entidades como a CNM, que é de fazer esse papel de intermediação. E tem um trabalho recente, que eu até participei dessa pesquisa, chama Systems Convening, e eles destacam, são 2 pesquisadores que olharam pessoas que atuam em diversas partes do mundo, em diversas causas, que são causas, temas que exigem mudanças que são sistêmicas e que envolvem, enfim, diferentes atores, diferentes organizações e que precisam ser feitas ao longo do tempo. Então, são pessoas, ou podem ser, enfim, algumas organizações, que desempenham esse papel de conveners, né, de trazer os vários atores para promover colaboração sustentada ao longo do tempo. E se a gente pode fazer isso, e quais são esses espaços de articulação. E aí eu fecho aqui dando só 2, 3 exemplos aqui do que a gente tem feito, por exemplo, de promoção de intercâmbio entre municípios. Acho que a CNM já faz isso, mas a gente tem feito aqui localmente também com as associações de municípios como parceiras, mas também agora em parceria com o governo do estado num programa de governo aberto, em que nós que pesquisamos esse tema, a gente é parceiro do governo do estado, desde a candidatura para participar dessa parceria pelo governo aberto, aí também um outro papel da universidade, que é fazer a ponte entre o conhecimento local e as experiências internacionais, né? Fazer contato com o que está rolando de discussão no mundo sobre certos temas, que tipo de oportunidades, editais, que a gente pode, muitas vezes o município, o governo do estado, não tem tempo, como o Rita falou, às vezes, né, de estar vendo os editais, vendo os temas que estão na agenda internacional. Vocês mencionaram, por exemplo, os ODS e outros, o ODS está bastante em pauta, mas tem muitas coisas que estão acontecendo, às vezes experiências em outras partes do mundo que a universidade pode ajudar a conectar. Ela pode ser uma estimuladora e uma parceira e fiadora também, de uma certa maneira, para ajudar a elaborar as propostas, para, enfim, inserir os governos nessas redes internacionais de inovação e etc. Então, no caso aqui do OGP, a gente é parceiro, como grupo de pesquisa, como universidade, mas a gente também propôs que um dos compromissos do plano de governo aberto aqui do estado de Santa Catarina fosse o que a gente chamou de articulação em governo aberto e controle social nos municípios. Então, dentro desse compromisso, aí a gente convidou alguns municípios com quem a gente já tinha parcerias, ou que a gente já sabia que tinha essa abertura,
convidamos esses municípios, também uma associação de municípios, para serem parceiros da primeira etapa. Nessa etapa, a ideia mesmo é prototipar um programa de intercâmbio e articulação envolvendo prefeituras, legislativas, associação de municípios e também organizações da sociedade civil e universidades. Então, essa troca também de conhecimentos entre os próprios gestores é algo que a universidade também pode promover e acompanhar. E aí a gente tem outras atividades, como o Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública, vocês também mencionaram prêmios, que é uma estratégia da gente identificar o que tem de interessante, o que está acontecendo de inovação, e sistematizar, estimular, criar redes também entre esses servidores públicos que são as diferentes partes do sistema que, uma vez vendo o trabalho do outro, vendo o que o outro consegue fazer, eles se fortalecem também para seguir como agentes de inovação nos seus locais. E prêmios me parecem uma estratégia super interessante também. A gente aqui na UDESC também tem um prêmio, já fizemos a 3ª edição, e que é um prêmio de boas práticas em gestão pública de Santa Catarina, e que no início era o prêmio UDESC, depois ele virou de Santa Catarina, porque a gente abriu a rede, hoje é super grande, assim, de vários agentes que participam da organização do prêmio, a gente também fazendo uma governança colaborativa na própria gestão do prêmio. E programas de imersão, por exemplo, essa semana, hoje, está acontecendo essa semana uma imersão de estudantes da graduação em gestão pública da FGV aqui em 4 municípios catarinenses. E é um programa que já faz parte do currículo da graduação da GV, e eles variam os municípios, agora está sendo online, e nesse ano nos pediram apoio, e a gente entrou então como parceiro aqui ao UDESC, e fizemos a ponte com os municípios aí de Blumenau, Joinville, Brusque e Itajaí, e nesta semana os estudantes estão fazendo essa imersão online também com participação de alguns estudantes nossos. Então são formas da gente realmente dialogar, e de certa forma o online também nos amplia possibilidades, enquanto limita outras, né? Então, enfim, acho que por último, né, o desafio, né, o Ítalo falou, acho que foi o Ítalo, ou foi a Cláudia, também a gente tem muitos desafios burocráticos, né, tanto das universidades como da gestão pública, então não é tão simples, assim, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um projeto, né, tanto a questão de alocação de tempos, de responsabilidades e de recursos, então acho que é algo que a gente precisa avançar para facilitar essas interações, essa aproximação. Como que a gente estabelece, chamar de comunidades de prática, né, que sejam mais continuadas na articulação entre os próprios municípios e municípios acadêmicos, egressos, outros órgãos, como órgãos de controle, etc. E também de parte das universidades, o que eu fico pensando é como que a gente deixa mais claro, e eu acho que universidades tentou fazer isso, né, Jasmin, mas que a gente precisa melhorar muito, como que a gente deixa mais claro para os municípios ou para parceiros potenciais o que a gente pode oferecer, em que condições, sobre quais critérios, em que momentos, porque o que eu sinto é que muita gente nos procura, mas a gente não tem isso sistematizado, né? Por onde eu entro, qual é o canal na universidade, mesmo lá no levantamento que vocês fizeram, eu me lembro, vai pela Pró-Reitoria de Extensão, mas sequer as Pró-Reitorias de Extensão sabem o que está acontecendo nos grupos de pesquisa, na ponta, né? A universidade tem um certo dinamismo, uma certa autonomia dos grupos, o que é bacana, mas, por outro lado, é muito difícil você encontrar os caminhos, muitas vezes, para saber com quem você pode fazer uma parceria, em que temas e com quem contar e como faço isso. Então, acho que de nossa parte, né, Cláudia, não sei como vocês fazem isso, como é que a gente deixa mais claro qual é a oferta e como que, enfim, com o que a gente pode se comprometer, porque também a gente diz muito não, ou a gente também, assim, às vezes cria uma expectativa que a gente não consegue cumprir por uma série de razões, e aí a gente cria também um desencanto aí com as possibilidades de parceria, né? Então, se vocês puderem, Ítalo, Jasmin, Cláudia, também comentar sobre como vocês veem que a gente tem boas experiências de como deixar mais claro, né? Expectativas, critérios, responsabilidades, ou, como acho que foi a Cláudia que disse, nem tudo a gente consegue prever também de antemão, né? Tem uma dinâmica das próprias relações, às vezes tem coisas que vão além do que a gente previa, mas também como é que a gente pode equilibrar esses mínimos, razoáveis, que a gente consegue se comprometer a entregar, e aquilo que ocorre. Então, muito obrigada, desculpa aí se eu me alonguei. Obrigado, professora Paula, pela sua exposição
né, e pelas provocações que já estão aí aquecendo os diálogos que virão agora, né, a partir dessa primeira rodada expositiva, e que agora a gente vai ouvir, né, quem quiser se manifestar a respeito do que foi colocado, do que foi provocado, e seja de uma maneira... Eu vou pedir aí para quem tiver interesse em se manifestar, ou fazer uma colocação, dirigir alguma pergunta, que levante a mão ou que o faça no chat. Mas eu fiquei pensando aí, quando Jasmin e Ítalo, refletindo, enquanto Cláudia e Paula falavam, um pouco dos desafios, né, associados a essa questão de ações inclusivas, redes e gestão de conhecimento. Eu percebi aí na fala aí de quem está vivendo aí a vida como ela é, na dificuldade da gestão pública em si, ou o próximo, né, tentando acompanhar essa gestão, alguns desafios, né, que remetem uma questão de comunicação, né? A gente vê ainda o problema da comunicação muito forte, da comunicação institucional, da comunicação interna, da comunicação interinstitucional, parece aí ser um desafio. Outra questão que eu vejo que foi falada aqui, que eu vivi recentemente no dia a dia, ao me disponibilizar em participar de um grupo, de uma rede de inovação, né, onde tinha vários práticos, vários servidores públicos, de várias organizações públicas, trabalhando e discutindo inovação. E aí eu fiquei abismado com que é o que o Ítalo destacou em termos de temporalidade. Lá, eles tinham uma intensidade que eu falei, nossa, ou eles são workaholics, os servidores públicos, no sentido assim de querer resolver o problema, de querer dar vazão. O timing era tão que eu não conseguia acompanhar as discussões do grupo do WhatsApp, e por mais que eu queria participar e acompanhar aquela ação que eles, por curiosidade, até para compartilhar e saberes, eu não conseguia acompanhar. Eu pedi licença para sair e falar assim, pessoal, não estou conseguindo acompanhá-los. Assim, isso foi uma situação que eu fiquei constrangido de não conseguir acompanhar. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né, no nosso dia a dia, desse time que algumas situações colocam, principalmente quando envolve inovação, seja ela qual for, e a urgência da solução que essa inovação está associada. Então, essa questão de conciliar, eu acredito, conciliar as temporalidades, o timing, não só e sincronizar as velocidades, né, dessas demandas e das pessoas que estão procurando. Eu acredito que seja aí algo que nós precisamos aí discutir, retomar e avançar também nesse sentido. Eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi o professor Theo e o professor Gílio que levantaram a mão aqui. Então, vou passar a palavra. O Theo é o primeiro. O Theo é o primeiro? Obrigado, Gílio. Então, passar a palavra para o Theo, aqui representando a divisão de área de administração pública, e agradeço de antemão aí a acolhida desse painel aqui com a gente, né, que traz aí à tona várias outros movimentos, redes e atividades do campo, né, de públicas, de alguma forma, na graduação, pós-graduação, no ensino, pesquisa e extensão. Então, Theo, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas. Em nome da divisão, muito obrigado, viu? Quando começou o debate aí, eu coloquei no chat um obrigado, mas agora que eu vou falar, reforço, tá? Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas. Quem é da divisão, quem é acadêmico e quem é praticante, vamos chamar assim, usando uma expressão bem cara lá para o pessoal dos Estados Unidos, né? Os practitioners. Eu vou fazer um comentário rápido e colocar duas perguntinhas assim para quem desejar comentar, mas eu gostaria de ouvir a Cláudia e a Paula nessas respostas também, tá? Eu acho que são muitas formas da gente interagir com quem está fora da universidade, e a gente sempre vai ter problemas nessa interação. Eu acho que uma das formas da gente avaliar o que a gente deseja e o que está sendo desejado dessa interação é a gente usar alguma abordagem ou recorte teórico específico, porque tem parceria que é transferência de conhecimento, tem parceria que é uma consultoria,
tem parcerias que querem nos colocar na universidade num lugar que muitos de nós não queremos como pesquisadores, que são aqueles que solucionam problemas, porque quem soluciona problemas são as comunidades e sociedades, né? Então, se a gente tem transferência de tecnologia resolvendo o problema para os outros, né? E não estando com os outros, para que eles sejam os protagonistas, tenham a centralidade e autonomia para resolver os seus problemas, eu posso criar uma relação hierárquica, que hierarquiza saberes, e que aí entra em conflito justamente com os saberes dos praticantes. A gente vive em sociedades que hierarquizam saberes, né? Então, a gente considera que saberes de povos e culturas tradicionais são importantes também. Do povo simples é importante para a inovação. Então, se esses são parâmetros importantes, a caminhada de extensão talvez se dê a partir desses parâmetros. Aí a gente pode pegar o Boaventura de Souza Santos, né, para combater os epistemicídios, né, as mortes de formas de ser, viver, pensar, e combater hierarquias norte e sul de conhecimento, academia e sociedade. A gente tem que decolonizar o conhecimento. E a universidade coloniza bem, né? A mídia gosta também de entrevistar a gente como especialista para dar uma solução, como se fosse só numa entrevista de 5 minutos você colocasse a solução de todos os problemas. Muito fácil, né? Assim, então, eu queria ouvir todo mundo nessa perspectiva. Assim. Olha, e outra coisa, eu acho que tem várias formas de fazer extensão, tá? Eu não acho que prestar serviço e levar tecnologia com conhecimento hierarquizado é ruim, mas são diferentes formas de fazer. Aí a pergunta, a provocação que eu coloco é a seguinte, para a Cláudia, no formato da gestão universitária que a gente tem hoje, Cláudia, que separa ainda o ensino, pró-reitoria de graduação, a extensão, pró-reitoria de extensão e cultura, e a pós-graduação, pró-reitoria de pesquisa, né? E os próprios órgãos de avaliação fazem essa avaliação meio assim, né? O ensino é avaliado por um lado, na graduação, a extensão não tem uma rede de pró-reitores de extensão, mas os parâmetros ainda são amplos, né? A CAPES nos avalia na pesquisa, né? Mas agora quer extensão, temos programas de pós-graduação. Então, assim, será que não é hora de rever esses modelos de gestão da universidade para eles serem mais integrais, né? E a outra pergunta é o seguinte, né? Quando a gente está em territórios que têm violação sistemática de direitos, tá? E tem formas de saber que são invisibilizadas, são apagadas, são esquecidas, para temas importantes como sustentabilidade, equidade e tal, né? Como que a gente faz para trabalhar a partir do protagonismo, autonomia e centralidade dos atores locais, né? Então, desculpa, falei muito. A última coisa que eu vou falar. Eu gosto muito da abordagem do Polo de Cidadania da UFMG. É um programa de pesquisa e extensão muito antigo que trabalha em territórios mineradores. E o André Dias, a gente ficou muito próximo, o último relato que ele fez foi assim, ó, nós ficamos dentro das comunidades. Nós não chegamos lá para fazer coisas, tá? Nós estamos em Brumadinho, por exemplo, desde 2019. Fizeram alguma coisa? Nada. Só estão lá. Tá? Então, acho que a gente tem que ver isso. A gente trabalha muito numa lógica projetista. Tá? E o projetismo nem sempre é bom. Tá? Então, só algumas questões assim, para a gente debater. Mas muito obrigado, muito legal e muito rico aqui. Viu? E ouvir vocês é muito bom. Obrigado. Antes de eu passar a palavra para os painelistas que queiram comentar alguma coisa a respeito do que o Theo apresentou, eu já vou passar a palavra para o Gílio, que a gente já faz uma primeira rodada aí de questões e provocações. Gílio, a palavra é sua. Obrigado, Magnus. Boa tarde a todos novamente. Na verdade, eu nem tenho perguntas, é mais um comentário, né, e um agradecimento a essas 4 maravilhosas pessoas que falaram hoje aqui.
é o trabalho da Cláudia e do marido dela, que a gente acompanha já há alguns anos, inclusive com relatos no nosso congresso Fórum de Redes. Parabéns, Cláudia, que legal essa abertura que vocês vão fazendo aí desde Ribeirão Preto para o mundo, né? A Paula, que eu não conhecia, que pessoa inteligente, que colocações claras, Paula, muito bem, quero ser que nem você quando eu crescer, né? E aí a Jasmin e o Ítalo me colocaram, né, duas situações complementares, adversas e complementares. Adversas porque estão em posições diferentes, né? A Jasmin aí colocando esse movimento da universidade, até escrevi no particular aqui para ela, a universidade sair dos seus muros para ir em encontro aos fenômenos e, a partir dali, fazer aquilo que é demandado, né, Theo? Finalmente, vamos tentar sair dessa situação, né, das teses serem repetições daquilo que os pesquisadores, dos orientadores estão fazendo, ao invés das temáticas, daquilo que está acontecendo lá, que a Cláudia conhece muito bem, o que é a prática e como que a universidade tem que vir de encontro aos fatos e não os fatos se adequarem às teorias, que é o que normalmente acontece. Então, Yasmin, parabéns pelo seu trabalho. Eu entrei aqui na plataforma, né? Você disse que ela está sendo alimentada ainda, né? Mas acho que logo, logo vai ser uma plataforma que todo mundo vai perceber. E aí, Ítalo, que legal a gente ver alguém que está do outro lado, né? Eu sou pesquisador, então estou do lado da universidade, alguém que está ali do outro lado, no setor público, e que tem essa visão e essa abertura de um trabalho em parceria. Porque, como disse a Cláudia, e eu tenho sentido isso na pele, por causa de um projeto em Angra Doce, que é ali próximo de Ourinhos, parece que muitos prefeitos ainda não entenderam o que é trabalhar em conjunto, o que significa isso, né, trabalhar em conjunto. E você é uma pessoa que tem essa visão. E, Ítalo, vou te dizer, assim, acontecem coisas bem próximas de milagres. Aí, em Guaxupé, no sul de Minas, o secretário de Desenvolvimento Econômico nos procurou, ele procurou a universidade para que nós fizéssemos um projeto com ele de desenvolvimento de um cluster. Então, né, acho que a Cláudia já teve muito mais experiência do que eu nesse sentido, mas às vezes acontecem coisas que à noite, você acende uma vela e fala, nossa, pensei que essas coisas não acontecessem, né? E cada vez mais, nesse congresso aqui, hoje eu ouvi muitas vezes essa colocação de vamos trabalhar em conjunto, vamos unir as diversas instituições que antes estavam muito estanques, muito cada uma voltadas aos seus problemas. Ok, Magnus, era isso, só um comentário, parabéns a todos aí, muito boa essa mesa, muito obrigado pela participação. Bem, então agora eu devolvo a palavra aí, não sei se Paula, Cláudia, Ítalo, Yasmin, talvez pela ordem das falas que ocorreram, se vocês quiserem fazer algum comentário, adicionar alguma informação. Eu só queria acrescentar, assim, que assim, o Ítalo se apegou ao turismo porque a trajetória dele é muito calcada no mundo do turismo, né, no governo federal e depois no desenvolvimento. E o turismo, né, vale lembrar, né, dentro de ações inclusivas, é um setor produtivo, aliás, é uma cadeia produtiva de bens, serviços, que ela tem auxiliado muito aos governos, né, o Estado, e desafios que apresentam frente a crises de natureza socioeconômica, principalmente por ela propiciar a inclusão socioprodutiva, né, a geração de empregos de uma forma ágil. Um caso relativamente recente e que é considerado nos estudos do campo ilustra, por exemplo, o caso de Portugal, né, com várias cidades buscando liderar e lidar com o problema de austeridade fiscal e vários outros problemas que eles enfrentaram, e o turismo foi um grande vetor, né, de desenvolvimento territorial, nesse caso, daquele país. E aí, agora, num contexto pandêmico, pode ser um caminho também. Mas, de qualquer maneira, enfim, não vou me delongar nesse foco, mas vale a pena destacar isso. Depois, então, não sei, vou passar então para a Yasmin, se vocês fazem alguns comentários, e aí até mesmo aproveitar que já estamos faltando 15 minutos, né, para encerrar a nossa sessão, se vocês quiserem aproveitar até para deixar uma mensagem,
né, nessa fala de vocês, antes de a gente fazer aí o encerramento, né, desse grande e importante painel. Legal demais ouvir todas as diferentes perspectivas aqui, né, também do lado da universidade, e aproveito também para parabenizar pelos trabalhos da professora Cláudia e da Paula, que já tem, muito por iniciativa própria, aberto as portas e feito essa aproximação aí com a gestão pública e, enfim, com a sociedade. É muito importante. Bom, foram várias perguntas e colocações, né? Eu vou responder as que foram mais pontuais e fazer um rápido comentário para também não me alongar muito, dar espaço aqui para a gente debater um pouquinho. Em relação à plataforma Universidades, né, que ela foi um produto de um projeto que já terminou, a plataforma continua sob gestão da CNM, independente do projeto, então ela segue com a sua função de ser esse local, essa ferramenta para estar aí reunindo o conhecimento municipal e divulgando as experiências das universidades, tentando, de fato, fazer aí uma aproximação com os municípios. E isso também independe de gestão municipal, né? E que isso é realmente um ponto bastante desafiador para as gestões e essa questão da continuidade dos trabalhos, né? E que acaba tendo aí uma quebra de 4 em 4 anos, que é muito prejudicial para a sociedade como um todo, né? Essa descontinuidade de trabalhos, muitas vezes por questões políticas aí entre oposições, né? E queria fazer um comentário sobre o que o professor Theo apresenta, né? Que acho que me trouxe um alerta, assim, no sentido de que o quanto também que a universidade, ou o próprio pesquisador, professor, quer estar nesse papel de talvez ser um salvador da pátria, ou talvez trazer aí um norte, né, para a gestão pública municipal. De fato, quando a gente pensa nessas aproximações, é muito como a universidade trazendo um embasamento teórico, estudos, informações que possam estar ajudando aí o gestor que muitas vezes está ali apagando incêndio e ele precisa de dados, de informações para estar assim, ajudando mesmo a desenvolver ali trabalhos com uma base técnica mesmo, né? Então, realmente, esse acho que é quase que automático colocar a universidade nesse papel de estar trazendo soluções aí para os municípios. E em relação ao comentário, da professora Paula, sobre como, né, assim, que é realmente um ponto que a gente encontrou nessa nossa caminhada em tentar nos aproximar das universidades e de trazer esses diálogos, é que realmente a universidade é muito ampla, tem muitos institutos, muitos pesquisadores, e a gente não consegue descobrir, assim, chegar como se fosse um cardápio de opções, digamos assim, do que está acontecendo dentro da universidade que poderia ser útil ou que, na verdade, é o que o próprio município está precisando, né? E a professora Paula traz a perspectiva de que, de fato, até para vocês saberem o que está acontecendo dentro da universidade, às vezes essa informação não está reunida em um lugar específico. Então, acho que talvez para os institutos que estão ligados à gestão pública, à administração, possa haver um olhar de pensar, poxa, vamos fazer aqui uma listagem do que é que a gente faz hoje. Se chegar alguém aqui procurando, a gente tem como, pelo menos, como mandar assim, informar, nem que talvez seja simples, uma lista, mas é de começar a ter esse olhar que pode ser que chegue alguém ali procurando, mas está tudo pulverizado, né? Então, talvez os próprios institutos que lidam mais diretamente com esse tipo de assunto poderiam ter um pouquinho desse olhar de tentar juntar isso. E, mais uma vez, a plataforma Universidade se coloca à disposição para estar ajudando a reunir isso e trazer visibilidade para esse tipo de trabalho. É isso. Eu encerro por aqui e deixo aos colegas para responderem outros questionamentos. Obrigado, Yasmin. Vou passar a palavra para o Ítalo, depois, na sequência, Cláudia e Paula. Obrigado, Magnus. Obrigado aí pela oportunidade de participar desse painel. Obrigado aí pelos esclarecimentos, aí, pelas excelentes colocações da professora Cláudia, da professora Paula, da Yasmin. Eu acho que eu queria
trazer como reflexão, tá na linha que o professor Gílio estava falando, que é reconhecer, acho que a gente parte do princípio, assim, a administração pública municipal, nesse Brasil inteiro, as mais de 5 mil administrações públicas municipais, elas precisam da universidade para a gente profissionalizar a gestão, para a gente transformar realidades locais, para a gente construir políticas públicas exitosas. Mas muitas vezes essas administrações, elas nem sabem que precisam da universidade. E as poucas que sabem e reconhecem que precisam, elas não sabem como acessar essa universidade, né? E aí esse desafio que a gente tem de criar essas pontes, né? Como a Jasmine colocava agora, né? Talvez trazer os portfólios, né? Né? Dessa atuação em cada instituição de ensino, ele passa por constituir canais específicos, assim, né? Assim, acho que a gente precisa pensar canais, mensagens e linguagens específicas, né? Reconhecer que o fato de eu publicar um artigo científico, eu não vou acessar essa realidade, né? Eu não vou transformar essa realidade a partir desse artigo científico ou dessa dissertação. Isso eu não vou conseguir transformar esse conhecimento, fazer esse conhecimento talvez fosse fundamental para transformar a realidade, cumprir esse papel. E a gente precisa criar ferramentas para que isso seja possível. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pesquisa é fundamental para que a gente consiga transformar a realidade das administrações públicas municipais. Mas a gente precisa transformar essa pesquisa em linguagens diferentes, né, em canais diferentes, em mensagens diferentes, para que a gente consiga acessar o nosso interlocutor. Eu não tenho dúvida nenhuma que talvez a extensão seja o canal mais poderoso que a gente tenha para isso, né? A professora Cláudia trazia os exemplos ali de como a extensão tem sido importante para impactar essas realidades, né? E talvez seja o canal mais fácil de se acessar a administração pública municipal, que a gente está entregando um serviço. Chega a universidade entrega um serviço que resolve um problema específico, mas é importante também a gente pensar, a gente mapear em conjunto quais são esses problemas específicos mais demandados para que a gente leve a extensão que mais atenda a essa demanda, né? E aí, por último, os formatos de ensino, né? Assim, é claro que a gente tem ainda um déficit de formação dos servidores públicos. A gente passa por um processo hoje de cada vez mais digitalização do ensino. A pandemia acelerou esses processos, e isso pode oferecer para a gente novas perspectivas de ensino que podem ser trabalhadas em conjunto entre universidades e administrações públicas municipais, para que leve também o conhecimento produzido nessas instituições para o servidor, para teacher, né, professor, para quem está na ponta ali tentando resolver o problema, e aí tentar criar ferramentas também de ensino para que a gente os três pilares da universidade, elas de fato sejam aplicados ali para a gente transformar essas realidades municipais. Acho que da minha parte é isso, agradeço muitíssimo aí o convite, a oportunidade da gente participar do encontro, porque nem sempre a gente debate entre os pesquisadores, né, e eu me reconheço pesquisador em um campo determinado, mas muitas vezes a gente não traz não ouve, como eu brinquei no início, a gente não traz, o nosso objeto de pesquisa não fala, né? Essa oportunidade de a gente compartilhar esses conhecimentos com os pesquisadores, trazer esse olhar, ele aproxima as realidades, ele desmistifica problemas, e ele começa a criar pontes diferentes para que a gente consiga aproximar esses dois mundos que muitas vezes caminham em velocidades diferentes. Obrigado, Ítalo. Cláudia? Bom, parabéns, Ítalo e Jasmine. Eu vou tentar entrar na plataforma, inclusive para colocar meus projetos lá, Jasmine, para atualizar os projetos da Universidade de São Paulo. Muito interessante aí a trajetória de vocês. Respondendo um pouco o questionamento do Theo e da própria Paula, eu acredito que um caminho bem interessante são os grupos temáticos. Eu participo do Instituto de Estudos Avançados, da Cátedra de Educação Básica, e lá nós conseguimos formar uma rede de pessoas envolvidas especificamente com a educação básica. É uma rede. Então, assim, tem as maiores associações, tem os representantes de organizações não governamentais, tem dos conselhos nacionais e regionais, e tem os acadêmicos e pessoas da sociedade civil que estão envolvidos com o tema. Então, eu estudo, né, educação no campo e agricultura familiar, é um tema que eu gosto muito.
e acredito como contribuição de uma área que precisa, e eu estou tentando criar justamente uma rede nesse sentido, e eu acho que pode ser o caminho, né? Então, uma rede temática pode parecer assim, né, uma diminuição daquilo que se estuda no todo, mas pode viabilizar justamente a junção de pessoas que têm afinidade com o tema. Então, isso eu vejo que realmente deu certo no IAA. A outra questão são os consórcios públicos. A gente tem no Brasil uma legislação muito interessante, aprovada, que permite a união dos municípios, né? Então, eu tenho vários trabalhos, trabalhei, acompanhei, formei quadros para o Consórcio Intermunicipal de Cultura aqui na região de Ribeirão Preto, no qual o Ribeirão, que é rico, não participa, só os municípios pequenos e periféricos, mas que tinham um papel importante quando tinha uma atuação do Ministério da Cultura, com a formação de ponteiros de cultura, né, e dos projetos envolvendo organizações não governamentais envolvidas com a questão da cultura. Então, pensar no formato dos consórcios é um caminho também para fomentar as redes nos espaços onde não são privilegiados, muitas vezes, inclusive com a presença da universidade, né? Eu acho que é um caminho. E para terminar um pouco a minha fala, eu vou lembrar do Paulo Freire, que completa aqui 100 anos, né, esse ano, e eu falo que eu tenho uma formação, né, freiriana, e que fiz, inclusive, isso com os meus filhos, né, tanto que eu formei 2 artistas, né? Então, assim, a arte, a liberdade e a conexão com as pessoas, onde a gente não se coloca de docente para a comunidade ou de docente para o aluno, de qualquer escala aí, né, no processo de formação, muda totalmente a relação. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Cláudia, mas por que você... Como é que você consegue fazer várias coisas? Entendeu? Ou como que você faz tanta coisa? Eu acho que eu faço tanta coisa porque todos esses alunos, eles são parceiros de uma rede colaborativa horizontalizada. Isso é uma rede. Mas isso é o Paulo Freire que eu tenho internalizado, entendeu? Eu não sei me relacionar de uma outra forma. E muda a relação que eu tenho com eles. Então, assim, os pesquisadores do GPublic, eles já se formaram faz tempo, mas eles não foram embora, eles continuam com conexão entre eles, comigo e com o João, fazendo projetos, eles se convidam e participam, além das festas que a gente promove, porque a gente gosta de festa também, né, Théo? Mas eu acho que é esse sentido da horizontalidade, né, que é uma questão importante na educação e que você não pode falar em rede se você não tem esse formato, né? Então, assim, são parceiros importantes. Aqui tinha, inclusive, aluno de graduação assistindo, tem ainda, né? O Matheus está aqui, amanhã tem texto do Matheus para apresentar, texto na quinta-feira também, orientando de mestrado. Então, assim, é uma rede, mas é uma rede onde o poder é compartilhado de uma forma diferente. Isso a gente tem que chamar atenção. E, para terminar, só tocando no ponto, né, dessa divisão das áreas compartilhadas em extensão, cultura, pesquisa, né, ensino, esse também é uma outra coisa. Eu nunca consegui fechar essas caixas. Essas caixas, elas são totalmente interligadas. Não significa que eu não tive problemas ao longo da vida por causa disso. Eu fui prefeita do campus de Ribeirão Preto, fiquei 4 anos aí à frente da prefeitura como vice e depois como prefeita. É uma cidade de 20 mil habitantes, eu brinco, né, o campus da USP aqui em Ribeirão, e um dos meus problemas é porque eu misturava extensão e pesquisa com, inclusive, a gestão administrativa. Eu falava assim, mas como é que um aluno que estuda gestão pública e faz uma iniciação científica em licitação não pode entrar aqui no departamento de compras da prefeitura para ver esse contrato que está sendo executado? Por que a gente não pode abrir as portas da universidade para, inclusive, ser objeto de pesquisa? Então, isso é realmente um movimento, a gente tem uma dificuldade, mas eu acho que é um caminho
interessante e que vale a pena, porque é disso que aparece, então, para fechar, né, o pensamento, a questão da inovação, Theo. Então, assim, o que aparece de novo é justamente dessa multidisciplinariedade, multiplicidade de atores e que entram em áreas que aparentemente não estão interligadas. E aí que a gente pode inovar no setor público. É isso. Obrigada. Obrigado, Cláudia. E agora, sim, apesar de a gente estar aqui 18 horas, eu vou pedir aí para o apoio, eu acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos extras para a gente poder, antes de encerrar a gravação, né, pelo menos com a Paula falar e a gente tecer os agradecimentos aí para aqueles que ficaram até o final. Paula, Legal. com você. A Jasmine começou dizendo conhecimento onde está e precisa estar. Né? Eu anotei aqui que achei interessante e agora ouvindo a Cláudia, eu pensei, e vocês todos, né? O conhecimento está em vários lugares e está em todos os lugares, né? E a gente vai poder potencializar mais e mais, justamente fazendo isso mais, como você disse, horizontalmente, conectado, né? E chamando atenção para o que o Theo falou das abordagens metodológicas, cabem várias possibilidades, mas a gente precisa pensar metodologias de pesquisa, extensão e de gestão para fazer isso, né? Então, é a gestão dos nossos grupos, das nossas instituições, das nossas prefeituras, das nossas secretarias e a gestão das universidades. Então, como é que a gente faz gestão e faz pesquisa e faz produção de conhecimento, sempre, né, compartilhando o poder, compartilhando o protagonismo, mas entendendo que é isso, que o conhecimento está em todos os lugares. Então, né, Jasmine, voltando à sua pergunta inicial lá, acho que para mim fica essa mensagem aí como agregadora, né, articuladora de tudo. Muito obrigada a todos vocês e passo para o Magnus. Muito bem, eu acredito que nós começamos bem e terminamos melhor do que nós começamos. Felizmente, esse painel, para aqueles que não puderam assistir, não puderam estar aqui conosco, devido a outras prioridades, exigências, vai estar disponível, né? Todos os painelistas aceitaram em ceder os direitos de imagem dessa gravação, então, posteriormente, teremos essa gravação aí, provavelmente no canal da ANPAD, para ser revista, compartilhada, né, e até mesmo fomentar outras redes e até provocar a própria reflexão sobre a rede na qual cada um faz parte, ou das redes, né, na qual nós estamos interagindo. Pessoal, muito obrigado, agradeço realmente a presença de vocês, aos painelistas que aceitaram aí prontamente a participar aqui conosco. Acredito que dessa roda de diálogos, de exposições, a gente conseguiu aí levantar informações e pensar e nos provocar, né, enquanto sujeitos, né, nesse atual contexto, frente às demandas que nos aparecem, frente àquilo que a gente pode fazer. Pessoal, muito obrigado. Eu vou encerrar então esse painel, né, e peço que vocês aproveitem e participem dos demais painéis e outras atividades que teremos aí no decorrer da semana, porque temos bastante assunto, não só que envolve esse tema, mas também na área de administração pública. Muito obrigado, e gostaria só antes de a gente fechar aqui, quem tiver aí quiser abrir a tela e a gente registrar esse momento aí com uma foto, vai ser muito legal para a gente também compartilhar nas nossas redes. Então, se vocês permitirem, nós poderíamos aí tentar... Bem melhor assim, agora estou vendo o Denis, porque estava todo mundo fechado, ninguém abriu a tela, ficaram... Muito bom. Oi, Denis, oi, Angelina. Aí, se os outros puderem abrir as imagens, aí a Marilúcia, quem puder, quem ficou até o final, merece aí ter essa oportunidade desse registro, né? Que é um a famosa timidez do mineiro, Paula. Oi? É a famosa timidez do mineiro, aí ele fica oculto ali. Não, mas você estava ali só contribuindo. Muito legal os seus comentários. Não deu tempo de interagir com os comentários. Muito bom. Muito bem. Então, quem abriu, quem não abriu, enfim, deixa para a próxima. Então, vamos lá, né, para registrar esse momento. Pessoal, muito obrigado. Vamos encerrar, então. Até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Muito bom. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Beleza.